Como explicar na prática o que é esse poder de mentalização ou a gente criar a nossa própria vida? E aqui eu não vou explicar esse tema ou conversar sobre esse tema com um olhar abstrato das coisas, muito pelo contrário, eu vou trazer um pouco mais para o nosso racional para ficar fácil o entendimento. Então, para começar, eu vou contar uma história. E essa história é a seguinte: se imagine, então a gente está falando aí da sua realidade. Se imagine querendo possuir um determinado carro. E esse carro, ele é um Fox vermelho. Eu sempre conto essa historinha e eu acho legal, porque isso casa muito quando a gente fala sobre criar a própria realidade. Pense nesse Fox vermelho como um desejo absoluto dos seus sonhos. É algo que você almeja, é algo que você se vê dirigindo, enfim. Então, a sua energia agora gira em torno de possuir esse Fox vermelho. Quando você começa a viver a sua vida, você sabe que esse desejo existe e que ele está ali na sua mente, está no seu coração, enfim, você está trabalhando em prol de conquistar isso. Então as coisas estão no caminho, porque só desejar não faz sentido, tem que haver o desejo e haver um movimento em prol desse desejo. Então as coisas estão fluindo e você está vivendo. Só que nada mais é como antes. Enquanto você segue a sua vida normal, esse fox vermelho começa a aparecer constantemente no seu caminho. Então você está atravessando a rua, você vê um fox vermelho ali. Você está tomando um café, você vê um outro fox vermelho ali. E isso passa a ser, assim, constante, que é a ideia do foco. E onde entra criar a própria realidade, ou né, pensar e as coisas acontecerem. O fato é que o que a gente tem que entender racionalmente, criar a própria vida é criar o curso do movimento sobre um determinado foco. Então, a partir do momento em que eu desejo um fox vermelho, eu coloquei um objetivo e o meu olhar está direcionado para esse objetivo. Então, eu fico muito apurado, buscando aquilo ali. O meu inconsciente está a todo momento visualizando. Por quê? Não é porque agora que você deseja comprar um Fox que estão aparecendo Fox só por conta do seu desejo. Não, mas é porque o seu inconsciente fica buscando aonde estará alocado ou em que buraquinho esse desejo está escondido. Por isso, há uma percepção maior do Fox vermelho, ou seja, ele sempre existiu. Ele sempre estava no seu dia a dia, enquanto você tomava café, enquanto você atravessava uma rua. O fato é, pelo desejo ter surgido agora, isso virou ponto de atenção. Então a sua mente fica buscando aquela informação. E onde está a lei da atração nisso? A partir do momento em que você começa a enxergar o foco vermelho, ou seja, começa a vislumbrar a possibilidade de conseguir, de conquistar aquele desejo, entra um movimento para essa conquista se materializar. E o movimento é o trabalho. Então, quando eu falo trabalho, não estou falando só o laboral, CLT, carteira assinada, não. Estou falando do trabalho, energia em prol de algo maior, porque isso é trabalho. Por isso que a gente tem que fazer coisas que a gente gosta, porque a gente vai colocar energia total ali. E quando eu falo energia, eu falo força de tração, pensamento, movimento, soluções, criação de oportunidade. É isso que vai materializar o seu foco vermelho. Lembre-se que o seu foco já está direcionado, então já há um desejo genuíno para aquele sonho, enfim, objetivo. Agora, o que vai depender exclusivamente de você é a energia do movimento. Então, não é nada lúdico, não é espiritual. Apesar de eu acreditar muito no espiritual, a materialização ela acontece físico, ela acontece aqui, agora, quando há foco e quando há movimento em prol daquilo ali. Então, não é sobre pensar e dormir que as coisas vão acontecer. Não, é sobre pensar e fazer todos os possíveis caminhos para aquilo acontecer. E aquilo vai acontecer, desde que você coloque todo o seu empenho, todo o seu a sua energia, toda a sua vontade de fazer aquilo acontecer. As oportunidades surgirão, porque haverá um foco sobre aquilo. Então, todos os caminhos que te estreitam aquele objetivo aparecerão porque você está colocando energia. Lembra? O foco apareceu. O foco não trouxe vários focos vermelhos para você na sua jornada. A mesma coisa acontecerá com os caminhos. A partir do momento que você direcionar o seu olhar para um caminho que vai te deixar próximo desse objetivo, você enxergará as oportunidades, você enxergará as novas
possibilidade de alcançar aquilo, seja de forma mais rápida, seja de forma mais em conta, enfim, as coisas acontecerão. E aí existem fatores que não competem a nós, fatores externos, que são parcerias, ajudas, enfim, tudo em pró. Mas você só vai conseguir enxergar isso se o seu foco estiver direcionado para isso. E é isso, pessoal. Um bom domingo para vocês. Eu espero que esse termo tenha ficado compreendido a partir de agora. Até o próximo vídeo.